Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje vamos de capítulo 78, chamado Segundo a Carne, baseado numa fala de Paulo, que está na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 13, um pedacinho, que diz: Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis. E aí, Apolônia? É. Bom, primeiro quero deixar claro, né, que Emmanuel, esse versículo aqui de Paulo aos Romanos, ele é maior, mas Emmanuel fez 2 capítulos e o que faz par aqui com este capítulo 78 é o 82 que a gente estará fazendo a semana que vem, né? E, e veja, este segundo a carne, né? Houve muitas interpretações nessa questão de segunda carne que Paulo coloca aqui. Então, algumas religiões utilizaram-se disto, né, para fazer interpretações dizendo que, em função de que Paulo diz que segunda carne, então que não existe vida após morte. Então, aí cada religião fez a interpretação da forma que queria, né? Mas Kardec veio para dar uma clareada nessa questão, né, de Paulo, e a doutrina, né, como sempre, é, ela vem e mostra que a matéria ela é importante, claro, ela é importante. É, a gente não pode dizer que a gente tem que viver só segundo o espírito e não segundo a matéria, porque a matéria ela é aquela que sustenta o nosso espiritual, né? Então, a gente está aqui encarnado no planeta Terra, nós somos ainda material, né? E então a matéria ela é importante para a gente, ok? Porém, ela não é mais importante do que a vida espiritual, né? Então, aí ele vem dar uma clareada, né, nessa questão aqui. Então, veja que interessante que alguns espíritos, ou melhor, algumas religiões chegaram a dizer, né, que se a gente é um espírito encarnado, então que a gente já era um espírito caído. Então a gente já estava condenado. Para ver o quanto que é importante a gente ter este conhecimento, né? E na história do mundo, né? Nós tivemos aí a questão do gnóstico, que ele ressaltava muito essa questão. Então, a carne, a matéria é o mais importante, a matéria é o mais importante. Tudo que é matéria, a gente tem que estar usando, abusando e fazendo aí um monte de coisa. E aí o que acontecia? Se eu não tenho esperança de dias melhores, se eu não tenho esperança de ter outras vidas ou de acreditar na reencarnação, então as pessoas começaram a abusar demais da questão material e buscavam-se o prazer de forma extenuante, né? Assim, tudo tinha que ter o prazer. Não importava se fosse na questão da bebida, então bebia até porque assim o importante é ter o prazer. Não importava se era na questão da sexualidade, então a gente está aqui só para ter prazer. Então, aí virou uma salada, né, no planeta. Virou uma salada, virou uma coisa bastante complicada, e aí então é que surge, né, o Kardec. Isto acontece um pouco antes de Kardec trazer a luz a doutrina, que vem então, porque assim, poxa, o planeta estava se perdendo, né? Ou tinha aquele pessoal que era religioso,
que estava dentro das igrejas, das sinagogas, aonde era colocado, vamos se dizer, um cabresto, né? Que você tinha que fazer o que os caras mandavam, porque eles sabiam tudo que de religião, e a gente que era o assistido, né? A gente que estava ali participando não sabia nada, então a gente fazia tudo que o padre mandava, ou que o pastor mandava, ou que, enfim, alguém mandasse, né? E aí, ou você tinha esta linha de você buscar o prazer de forma rompante, né? De forma desregrada. Aí então surge a doutrina, através de Kardec, que vem clarear, vem dar aí então um clareamento nesta questão, principalmente da vida pós-morte, e isso começa a ter um despertamento e esperança. E aí então muda-se o contexto da sociedade e do planeta em si. Eu achei interessante a gente colocar isso, sabe? Né? Bom, e para as pessoas que vivem somente esta carne, realmente ela vai morrer, né? Ela morre, né? Ela morre porque ela não tendo esperança de vidas após a morte, inclusive há muitos espíritos, há muitos livros que a gente lê que chega a ser até engraçado, né? Os livros do Luiz Sérgio, tem um deles, eu não me lembro o nome, que ele conta, né, que ele foi conhecer o cemitério, né? Então ele foi no local onde estava o cemitério e aí lá tinha os espíritos que estavam lá dormindo, né? Então, eles ficam dormindo em cima do túmulo. E porque eles se achando morto, eles ficam aí dormindo eternamente, né? Até que um espírito zombeteiro, um espírito brincalhão, e no livro do Luiz Sérgio ele conta isso, né? Que tem um espírito que aproveitou-se desta situação, e aí ele começou a comandar esses espíritos que estavam lá dormindo e fez esses espíritos de empregados dele, né? E aí usou e abusou e fez, entendeu? Porque se não tinha conhecimento, eles se achavam que estavam mortos, né? E diz, né, que tem muitos espíritos que tá nesta questão, né? E para quem acredita nisto, não há remédio bom, não há alimentos bons, não há uma vida boa. Por quê? O dia que você morrer, acabou. Então, você tem que vivenciar o agora, né? E é bastante interessante isso, né? Então, aí, Emmanuel diz que para esses espíritos, realmente eles morrem, porque até chegar do outro lado e ele se despertar, acordar deste sono que eles acham que é eterno, meu, pode demorar quantos anos? Mais do que a encarnação que ele viveu aqui, o tempo na matéria, né? Bom, para essas pessoas, então, o final é o túmulo, né? É isso é, que eu achei bastante interessante, né? Então, assim, ele diz que não existe amor, não existe o amor, somente o sexo para quem é materialista. E aí eles acabam usando as pessoas e se usa o seu próprio corpo para o seu prazer, realmente. O trabalho acaba sendo um pesadelo, porque assim, puxa, que saco, por que que eu não nasci rico? Puxa, por que que eu tenho que trabalhar? Então, o trabalho para eles é uma coisa pesada, né? Porque se tem algumas pessoas que são ricas, por que eles não podiam ser? E eles poderiam usufruir do dinheiro que tivesse, da riqueza que tivesse, né? Para, para poder usar para o seu prazer.
Então, para essas pessoas, eles são chamados de espíritos que dormem, justamente porque quando chega do outro lado, ele só dorme, tá? É, e porque ele também viveu sempre esperando a morte, né? Ele sempre viveu esperando o dia que vai morrer para ficar lá eternamente ali, né? Sem ter esperança, sem ter como que se eles vivessem dentro de um quarto escuro, né? Porque qual é a esperança que ele tem? Qual é o consolo que ele tem, né? Bom, e eles não têm, por isso, tanta disciplina, porque se eles têm que viver o prazer do hoje, que disciplina? Quais são as regras que vão impor limites? Né? Não existe. E aí, Emmanuel diz assim, que a disciplina ela é a chave da evolução do ser, né? E que o materialismo ele é a prisão deste ser, porque não te dá esperança de nada. Então, você está preso. Você está ali, tem aquele anseio do nada, você vive, como se eu estivesse dentro de uma casca, porque eu tenho medo de morrer, porque eu não sei o que eu vou encontrar do outro lado, eu vou morrer, pronto, acabou, não tem mais nada. Enfim, então você já está numa prisão, né? É, ele diz que Emmanuel fala o seguinte, que a matéria não é o problema. O problema são os espíritos que estão encarnados que querem viver a matéria, só a matéria. Aí é que gera o problema, né? É... E como que se eles vivessem em uma prisão, que eu já falei, né? E não acreditam no mundo espiritual, não há esperança, não há um deslumbre, né? Você não tem esperança de nada. E aí eles chamam de niilismo. É aqueles que acreditam no nada. Então, eu não acredito em nada, é o niilismo. E o planeta, como eu coloquei antes, já viveu esse período, né? Em que as pessoas só acreditavam na matéria. É isso, Lívia, o que você pode completar aí. Olha, o que me chamou mais atenção nesse capítulo é que dá a entender de que o capítulo não é para gente, né? Que está falando daqueles que não acreditam no contexto espiritual. E lembrando que o que a gente coloca assim de que morreu e vai ficar dormindo por acreditar que não tem nada, ou então que vai sofrer, enfim, ser feito de bobo. O mais importante é que cada um segundo suas obras, né? Então, não necessariamente o materialista vivencia isso depois da morte, porque tem muitos materialistas que tiram seus princípios filosóficos, éticos e morais aí, não sei de onde, que não é baseado em Deus e nada de espiritualidade, mas que tem uma vida show. Mas, o que o Emmanuel está falando aqui? É muito mais difícil, sem nenhum panorama espiritual, vivenciar o bem. Sem nenhum panorama, nenhuma esperança, nenhum porquê do que vem depois, nenhum consolo e tudo mais. Aí ele até deixa claro, para quem vive segundo a carne, isto é, de conformidade com os impulsos inferiores, que é aquilo que a Polônia está falando, se deixar levar pelo ar, vamos curtir, vamos embora. E aí, um monte de gente deve pensar assim, mas eu conheço um monte de gente assim, e eles não estão nem um pouco preocupados, não estão chateados, não estão bravos, não estão nada, tão de boa, estão parecendo, inclusive, muito melhor que eu, que acredito no mundo espiritual. Só que a gente está vendo qual o contexto? A gente está vendo uma situação de agora ou a gente está vendo o interior daquela pessoa? Porque o Emmanuel fala aqui que assim, poxa, igual você falou, o trabalho, trabalhar para quê? Isso aqui. Acontece uma dor, porque dor faz parte da vida de todo mundo. Qual é a base de sustentação? Perde um familiar, não tem nada, mas cadê o consolo? Então, o Emmanuel vai e bota em cada parágrafo aqui como é da perspectiva dessa pessoa, que é como se tivesse um vazio, né? Por não ter o lado
da nossa verdadeira vida, já que nós não somos daqui, não é nossa a matéria não é o que nós somos em essência, aí fica vazio, é como se ficasse sem chão, sem propósito. E É mesmo que verdade. pareça que está tudo bem, né? Que na foto pareça muito colorido, nos enfrentamentos do dia a dia, tudo muito ruim, é tudo muito sem perspectiva. E aí, o que que me chamou a atenção? Que eu falei que parece que não é pra gente, né? Porque afinal, nós somos espiritualistas, né? Nós somos espíritos. É. Tá. Só que aqui fala, o cérebro cheio de noções negativas, a consciência de concepções escuras, que parece que a vida é uma comédia infeliz, fala das reclamações, fala da reclamação do trabalho, fala de falta de perspectiva. Aí fala da reclamação com a dor que vem. Aí o que que eu pensei? Quantos de nós espíritas não temos essa mesma reação, esse mesmo sentimento diante dos desafios que vem na vida? Ou seja, será que a gente está realmente vivendo segundo o espírito? Ou a gente está vivendo segundo a carne nos impulsos inferiores? Porque, lendo aqui, nossa, é um monte de coisa que, assim, a gente, com tanto conhecimento que a gente não tem por que reclamar. A gente não tem por que passar por tudo o sofrimento, porque a dor é inevitável, a dor vai vir para todo mundo, mas a forma como a gente lida com a dor varia de pessoa para pessoa. E aí, o que que o Emmanuel traz? Quando a gente tem o conhecimento da espiritualidade, a gente tem uma base para não passar pelo sofrimento da mesma forma que uma pessoa que não acredita em nada passa. A gente tem fundamento, a gente tem o consolador, a esperança, a continuação da vida. Aqui é só um capítulo do livro da nossa vida. E aí, como é que a gente ainda age, sente tantas vezes como alguém que vive segundo a carne? Será que nós não estamos também vivendo segundo a carne? Pois é verdade. Será, Eu né, que acho a que gente não está deixando de lado é, as nossas concepções de verdade espirituais? nós temos momentos, né? Há momentos que Muitos. a gente age como um animal, né? Não animal irracional, né? E por isso eles agem. Lembrando que muitas vezes o animal ele reage melhor do que a gente. Os domésticos, né? Não, tem vezes Eles, que a gente deixa levar por instinto, esquecendo toda a nossa evolução espiritual e esquecendo as crenças que a gente abraçou, né? As realidades espirituais que nos acompanham, os amigos espirituais que estão sempre junto com a gente, e ainda assim, lendo os parágrafozinhos assim, falei, eita, parece que poxa, está falando aqui daqueles. Não, não está falando de mim, porque eu sou espírita. Mas é assim, verdade. achei um sutil puxão de orelha e um lembrete do Emmanuel. E aí, vocês estão vivendo segundo a carne ou segundo o espírito? Vamos ver semana que vem, né? O que que ele nos fala É, sobre quem vive segundo o espírito, que a gente possa pesar. E aí, como é que está o nosso saldo da encarnação? A gente está mais deixando levar pelos impulsos inferiores ou nós estamos do outro lado? Vamos ver semana que vem o que que ele traz para nós. é verdade. Bom, a gente convida aí o pessoal para dar uma lida no capítulo, porque eu acho que vale a pena, né? É um capítulo de bastante reflexão. Muita coisa para pensar. Tem muita coisa para pensar, e se for estudar isto, ele é profundo, né? Então, nesse pouquinho tempo que a gente fala aqui, não dá para trazer um todo. A gente faz umas pinceladas, né? E É quem quiser. um ponto de vista, né? Uma coisa que dá para comentar sobre. Exato, Várias informações podem ser extraídas para o nosso benefício. exatamente. Então, fica aí o convite, e vamos então ao nosso encerramento, que hoje é comigo. E nós vamos assim, agradecendo a espiritualidade, a amiga aqui presente, vamos assim buscar sentir a batida do nosso coração, os nossos melhores sentimentos e pensamentos, e vamos assim envolvendo o nosso símbolo com muita luz, com muito carinho, buscando o símbolo da nossa casa, e vamos imaginando que este símbolo vai saindo das esferas do nosso planeta e vai buscando assim as esferas crísticas, para que as nossas borboletas e o nosso símbolo se encha da energia das esferas crísticas. E quando estiverem todas carregadas com essa energia, este símbolo
vem novamente e se estende sobre o nosso planeta, envolvendo todos os seres viventes, encarnados e desencarnados deste planeta. E assim ainda vamos direcionando essas energias através das nossas borboletas aos países onde a guerra impera, a fome, a violência. Vamos assim buscando todos os leitos dos hospitais no planeta Terra e que essas borboletas possam levar a paz, a serenidade e a saúde a todos aqueles que têm o seu merecimento. Mas vamos assim ainda envolver o nosso país Brasil, e essas borboletas vão adentrando, assentando em todos os encarnados e desencarnados que vivem nesta terra amada. E vai assim abençoando, mas vamos envolvendo principalmente, este símbolo vai pairando sobre Brasília, aonde tem ali os três poderes, seja judiciário, legislativo, executivo, e que seja também nos três poderes, federal, municipal, estadual, para que todos esses companheiros despertem para as responsabilidades morais do Cristo. E vamos ainda buscando o nosso Estado, buscando os hospitais do nosso Estado, pedindo a bênção ao Pai, que vai assim protegendo, amparando todos os aflitos, todos os doentes, aqueles que ainda sofrem devido aos seus vícios, sejam ele na droga, no álcool, na medicação ou qualquer outro tipo de vício. Mas vamos envolvendo também todos aqueles seres que estão à frente de trabalhos, sejam para cuidar dos irmãos, como os médicos, enfermeiros, psicólogos, sejam os professores, sejam de todas as esferas, seja do berçário até o universitário. Mas também nós vamos pedindo que envolva os nossos alunos, os nossos jovens, as nossas crianças, para que possam ficar livres da sensação de ser intuído pela espiritualidade negativa, para que esses companheiros possam trilhar na sua vida educacional de forma brilhante. Vamos assim em todas as escolas do nosso país, mas da nossa cidade, do nosso estado, do nosso bairro, criando uma cúpula espiritual para que elas todas sejam protegidas de qualquer investidas. Vamos assim ainda buscando do Mestre Jesus, pedindo a permissão para que os seus enviados possam adentrar a nossa rua e que possa, assim, passar por todos os nossos vizinhos, por todos os moradores da nossa rua, adentrando em todas as casas, e aonde houver um irmão em aflição, irmão com dor, irmão em desequilíbrio, que neste momento a espiritualidade possa restaurar todos e equilibrando a todos. E vamos assim pedindo à espiritualidade que eles possam parar sobre a nossa casa, em frente à nossa casa, adentrando pela porta principal. E é assim adentrando o nosso lar e ir abençoando toda a nossa casa, deixando plasmado muita energia, muita luz, muita saúde e fraternidade em todas as paredes, telhados, teto, pisos, móveis, utensílios, a aura de todos os presentes, os nossos animais, bem como nossas águas e os nossos alimentos. Que em nossa água possa ser colocado a medida certa para que todos aqueles que dela fazer uso possam sentir os benefícios do uso da água fluidificada. E assim nós vamos ainda doar os nossos melhores pensamentos e sentimentos, as nossas melhores energias à Bezerra de Menezes no espaço, para que ele possa, assim, utilizar onde se faz necessário. Que assim seja, graças a Deus, e até a próxima.
Até a próxima semana, pessoal. Um abraço.